Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje eu trouxe para vocês aqui alguns exercícios para nós tentarmos balancear aí por meio da tentativa, certo? Tentarmos por tentativa, ok? Então vamos lá então, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equações e essas 7 equações aqui elas estão desbalanceadas, tanto é que se você olhar aqui ó, do lado dos reagentes nós temos aqui ó, H2 e Cl2. E do lado dos produtos nós temos aqui quem? Nós temos aqui um HCl, certo? Então, nessa reação aqui, ó, que nós chamamos de reação de síntese, certo? Nessa reação que nós chamamos de reação de síntese, porque são dois reagentes para formar-se aqui um produto, nós temos então faltando H2 ou faltando hidrogênio de um lado e faltando cloro também do mesmo lado, certo? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, veja só. Nós precisamos então de 2 hidrogênios aqui, certo? 2 hidrogênios aqui e 2 cloros aqui. Então eu posso vir aqui, correto? E acrescentar aqui o meu número 2. Agora eu vou ter 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 hidrogênios e 2 cloros, ok? Então, ó, primeira aqui resolvida. Na segunda, pessoal, eu tenho aqui ó, um óxido, certo? Um óxido aqui reagindo com água e esse óxido reagindo com água formando aqui o ácido fosfórico que é o H3PO4, correto? Então vamos lá então, o que está faltando aqui? Bem, são 2 fósforos e aqui eu só tenho 1, então já vi que está faltando. Já vou acrescentar o número 2 para arrumar o fósforo, pronto. Agora eu tenho 2 fósforos e 2 fósforos. Só que aí é o seguinte, quando eu coloco 2 fósforos aqui, o que acontece? Eu aumento também a quantidade do quê? A quantidade de hidrogênios, porque 2 vezes 3 passa a ser 6. E aqui eu tenho 2. Então eu preciso de um número que aqui dê 6. Um número que aqui dê 6, vou colocar para vocês aqui o número 3. Agora conta comigo aqui, ó. 3 hidrogênios vezes 2 dá 6. 2 hidrogênios vezes 3 dá 6. Fósforo 2, fósforo 2. Então, ó, hidrogênio e fósforo nós já arrumamos. A questão é agora o seguinte, quantos oxigênios eu tenho? Então, 2 vezes 4 dá 8 oxigênios, certo? Aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Portanto, aqui balanceamos também esta segunda equação, certo? Observe aqui a nossa terceira, pessoal. Quem que é a nossa terceira equação? Então, nós temos aqui o zinco reagindo com este ácido de bromo, certo? Formando aqui ó, um sal e formando aqui um H2. Então, nesse caso aqui, nós teremos o seguinte. Nós teremos aqui uma reação que nós chamamos de reação de simples troca, certo? Ó, porque eu tenho uma substância simples reagindo com uma composta, formando uma composta e uma substância simples. Então, isso aqui é uma reação de simples troca, certo? Então, veja só. Nessa reação aqui eu tenho um zinco e um zinco, então não vou mexer com o zinco. Mas eu tenho 2 bromos. Se eu tenho 2 bromos, eu vou precisar acrescentar mais bromos aqui. Eu não posso colocar o bromo aqui pelo seguinte motivo. Nessa ligação covalente, eu tenho a proporção de 1 para 1. Então, eu não posso mudar ela aqui. Eu só posso mudar aqui. Se eu acrescentar aqui um número 2, certo? Eu terei 2 bromos e 2 hidrogênios. E ó, eu não tenho 2 bromos aqui. Ou, aliás, eu não tenho 2 hidrogênios aqui? Tenho. Eu não tenho 2 bromos aqui? Tenho. Então, essa equação aqui agora está devidamente balanceada. Certinho? Vamos lá, pessoal. O átomo de alumínio, ó, alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando aqui, ó, cloreto de alumínio, no caso aqui, e o H2. Nesse caso aqui também nós temos uma substância simples. Por que nós temos uma substância simples? Porque é uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma composta mais uma simples. Então temos aqui uma substância de, ou melhor, temos aqui uma reação chamada de reação de simples troca, certo? Só voltando aqui um pouquinho, pessoal. Ó, nessa equação primeira, por exemplo, aqui ó, nós chamamos essa reação de síntese. Se nós invertêssemos essa equação aqui, nós teríamos uma reação de decomposição. Então, se ela fosse para esse sentido, nós teríamos o produto desse lado aqui, ó. E aí o produto sendo menor que o reagente, nós teríamos uma decomposição, certo? Nós vamos voltar então lá para a nossa equação acerobalanceada, que é essa quarta equação aqui. Então eu tenho aqui, ó, alumínio mais hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, que liga-se com o cloro após o alumínio, ele aparece 2 vezes. Se eu já vir aqui e colocar o número 2, eu passo a ter 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Só que aí é o seguinte, pessoal.
eu vou ter 2 átomos de cloro. E aqui eu preciso de 3 átomos de cloro. Então parece que esse número 2 aí não vai dar muito certo pra gente, certo? Então vamos lá então, vamos voltar aqui, ó. Se eu tentar balancear isso aqui por números pares, então eu vou tentar balancear isso aqui por números pares. Então eu vou acrescentar aqui, né, vou acrescentar aqui um número 2 aqui para o Cl3, ou AlCl3. Se eu acrescento um número 2, eu passo a ter aqui quanto? Passo a ter 6 cloros, porque 2 vezes 3 é 6. Então eu posso vir aqui e colocar um número 6 aqui. Aqui exatamente, né? Estava colocando no lugar errado, certo? Posso colocar um número 6 aqui. Bem, agora é o seguinte, ó, eu tenho 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3 dando 6 cloros, e eu tenho 2 alumínios. Então, ó, aqui, né, ó, vai ficar meio apertado, mas vai entrar 2 alumínios. Então, são 2 alumínios reagindo com 6 moléculas de HCl, certinho, formando aqui 2 moléculas de AlCl3, e esse H2 aqui eu vou ter que balancear agora parecendo com o meu 6. Então, H2 vezes 3 é 3 vezes 2, então 6 hidrogênios nós teríamos aqui, correto, beleza? Vamos lá, seguindo então adiante, pessoal, tem bastante coisinha aqui para nós vermos ainda. Se eu pegar essa minha equaçãozinha aqui, ó, se eu pegar essa minha equaçãozinha aqui, ó, eu terei de um lado o cobre, reagindo aqui com o nitrato de prata, formando o cobre, mais a minha quarta substância, que também vai ser chamada aqui de uma reação de simples troca, certo? Nessa reação de simples troca, veja que o cobre é uma substância simples, reage com a GNO3 que é composta, forma o Ag e o cobre mais NO3, e esse NO3 entre parênteses aqui já vamos comentar melhor sobre ele. O que eu quero que vocês observem aqui também uma reação de simples troca. Nessa reação de simples troca, nós teremos então a presença de átomos desbalanceados na equação. O átomo de cobre está a mesma coisa que o átomo de cobre, certo? Só que o átomo, ou melhor, esse NO3 aqui, ó, ele aparece 2 vezes porque eu tenho parênteses. Esse parênteses indica que eu tenho 2 vezes esse NO3. Se esse parênteses indica que eu tenho 2 vezes o NO3, eu preciso de 2 vezes aqui também. Mas eu não posso mudar ele aqui, ó, certo? Eu não posso mudar ele aqui porque eu tenho a proporção desse NO3 reagindo com um átomo de prata apenas, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, um número 2, eu passo a ter agora 2 NO3, assim como está no meu produto. E aí eu posso colocar então, ó, 2 pratas, certo? E o cobre continua sendo a mesma coisa. Então, ó, balanceamos aqui mais uma equação. Vamos lá, pessoal, mais uma reação aqui, ó, C2H6O mais O2, formando aqui CO2 mais H2O, certo? Então, neste caso aqui, o que nós teremos para observar aqui? Ó? Nós teremos o seguinte, nós teremos que o C2, que é o álcool, ele aparece aqui como CO2. Então, ó, já vou acrescentar aqui um número 2 para ficar com 2 átomos de carbono. Acrescentei o número 2, fiquei com 2 átomos de carbono. Só que eu fiquei agora com 2 vezes 2, 4 oxigênios, mais 1, 5. E aqui eu tenho 3 mais, ou melhor, eu tenho 2 mais 1, 3, certo? E também, pessoal, se nós observarmos que aqui eu tenho H6, então eu poderia acrescentar aqui também o número 3 e fazer 3 vezes 2, 6, H6. Agora eu tenho 6 hidrogênios. Por outro lado, se você observar agora, bem, quantos oxigênios eu tenho? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3, 7. Aqui eu tenho 1, certo? Mais 2, eu tenho 3. Então, neste caso aqui, o que eu poderia colocar aqui para balancear essa equação? Eu poderia colocar aqui o seguinte. Eu poderia acrescentar aqui um número 3, e aí eu teria o quê? Se eu acrescento o número 3, eu passo a ter 6 oxigênios, mais 1, 7. E aqui onde eu havia parado anteriormente, ó, não era 4 mais 3, 7. Então, ó, equação devidamente balanceada, certo? E por fim, vamos pegar aqui uma equaçãozinha que mostra uma reação chamada de reação de dupla troca. Nessa reação de dupla troca, nós teremos a presença
do AgNO3, que é uma substância composta, mais aqui o meu cloreto, que também é uma substância composta, formando aqui, ó, mais um sal, que é uma substância composta, e a minha quarta substância, que é uma substância composta. Essa reação nós vamos chamar de reação de dupla troca, certo? Reação de dupla troca. Então, nesse caso aqui, a reação de dupla troca, eu terei prata e o NO3 duas vezes. Então, já vou acrescentar aqui o número 2 e passo a ter agora duas pratas. Então, eu preciso acrescentar aqui também o número 2 para ter duas pratas. Se eu tenho aqui um cloro duas vezes, aqui eu também tenho cloro duas vezes. O bário uma vez, o bário uma vez. O NO3 duas vezes, o NO3 duas vezes, certo? E ó, só para terminar aqui, ó, se eu falei então das reações de síntese, simples troca e dupla troca, então vamos analisar essa reação aqui, ó, só para terminar aqui essa parte. Então, se você pegar, por exemplo, ó, a reação da água, certo? Ó, a reação da água nada mais é do que a água sendo formada a partir de H2 mais O2. Mas a gente pode montar ela em volta, certo? A água, por exemplo, sendo decomposta em H2 mais meio, certo? 1 dividido por 2 aqui, ó, mais meio O2, certo? Nesse caso aqui, nós poderíamos até balancear ela. Vou deixar só um O2 só, ao invés de colocar meio O2. Então, nesse caso aqui, nós teremos, então, H2O formando H2 mais O2. Então veja, pessoal, que nesse caso nós também teremos que balancear essa equação. Mas antes de balancear, observem o fato aqui, ó. O fato que eu quero que vocês observem é o seguinte: veja que eu tenho de um lado o reagente em maior quantidade do que o produto. E ainda não estou falando de quantidade de átomos, estou falando de substância mesmo. Aqui eu tenho uma substância composta, aqui eu tenho duas simples. Então, eu aumentei em proporção, mas não em proporção de átomos. Nós estamos observando aqui, certo? Vamos lá, pessoal. Ó. Eu preciso de 2 oxigênios aqui. Então, eu poderia ter 2 moléculas de H2O para ter, então, esses 2 oxigênios aqui. Então, se eu tenho 2 moléculas de H2O, eu vou ter também 2 moléculas de H2. Portanto, agora temos uma equaçãozinha aqui balanceada, certinho? Então, pessoal, espero que tenham compreendido aí o nosso princípio sobre o balanceamento de equações por meio de tentativas, e de quebra também já tenho observado aí como identificar uma substância como sendo simples troca, dupla troca, síntese e decomposição, correto? Então, ó, se vocês entenderam, se vocês gostaram da aula, inscrevam-se aqui no nosso canal, acompanhem nossa página no Facebook e não perca nenhuma atualização. Então, aguardo vocês aí até a próxima aula. Um abraço. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão azul, heterozigótica, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, procarionte ou eucarionte, o elétron é negativo, o núcleo do átomo é a eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.